Será que essas orações gravadas no YouTube por pastores, evangelistas e bispos realmente funcionam? Será que essas orações gravadas na internet realmente funcionam para a nossa vida? Bem, meu nome é Márcio Borrello, seja bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like aqui e vamos para o vídeo. Hoje em dia, essas orações gravadas no YouTube ou na internet, elas estão em alta, né? Quando você entra em canais aí de grandes pastores, de grandes influencers da internet, você vê que eles têm orações aí pela manhã, você tem a oração da manhã, você tem a oração da tarde, você tem a oração da noite. Em alguns casos você tem ali orações para antes de dormir e existem até casos de orações para você ouvir dormindo. E a questão é, será que essas orações, elas realmente funcionam de forma prática para nossas vidas? Será que a gente... Porque essas orações, elas acontecem todos os dias. Se você acompanhar canais de grandes pastores ou grandes bispos da internet, com milhões de inscritos, seja no YouTube, nas redes sociais, nós temos orações diárias realizadas por esses pastores em todo momento. E a questão é, mas será que essa oração funciona? Será que essa oração que ela é registrada, que ela é gravada, ela tem algum tipo de impacto no mundo espiritual? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vou dizer aqui a minha opinião, mas antes de chegar lá na minha opinião, eu quero fazer uma reflexão com você aqui, contando uma história. Eu não sei se você sabe, mas eu prego a palavra de Deus aqui na internet e também prego a palavra de Deus toda semana, quase, direto toda semana na minha congregação, na igreja que eu congrego e ajudo ali a ministrar. Também prego muito a palavra de Deus ali em forma de ensino, palestra e nas lideranças ali, nas pessoas que eu lidero, né? E uma vez, tudo que eu faço, todas as pregações que eu faço, eu tenho esboços, né? Eu tô sem um esboço aqui, deixa eu pegar um esboço aqui, ó, você vê que eu tô quase ao vivo, né? Mas assim, eu tenho moleskines, né? Deixa eu pegar aqui, ó, eu tenho caderninhos como esse daqui, cheio de esboços aqui dentro. Aqui eu escrevo esboços, mas esboços de pregações. Então toda vez que eu vou pregar, quase todas as vezes, praticamente 99% das vezes, eu tenho esboços, né? E aconteceu que uma vez uma pessoa, né, chegou em mim e disse para mim assim, olha, um rapaz disse para mim assim, eu não concordo da forma que você prega, né? Eu falei, como assim? Eu não concordo de fazer esboços para pregar. Eu acho que se Deus quer falar com a igreja ou quer falar com alguma pessoa, Deus revela na hora aquela palavra e é pregado no momento ali para a pessoa. Eu não acredito muito em esboços, né? E quando ele me falou isso, eu confesso que eu fiquei de calça curta ali, né? Eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou responder para ele? Mas na hora, ele falou na hora o Espírito Santo me trouxe uma resposta. E eu respondi ele com uma outra pergunta. Eu perguntei para ele assim, então me responde uma coisa, o que é a palavra de Deus? E ele me disse, o que é a Bíblia? Eu perguntei, o que é a Bíblia? E ele respondeu para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu falei, sim, mas ela só é um esboço de Deus. Deus é muito maior do que está na Bíblia. Deus é muito maior do que a Bíblia. A Bíblia, Deus apenas... Ele revelou um pouquinho dele, o necessário dele para nossas vidas, para a gente aprender no Velho Testamento o que não fazer, aprender no Novo Testamento o que fazer e aprender no Apocalipse a nossa recompensa. Então assim, Deus ele resumiu na Bíblia, ele se revelou na Bíblia, mas Deus é muito maior do que está na Bíblia. Existem mistérios de antes de Gênesis, depois de Apocalipse que a gente não sabe, não é verdade? Deus é muito maior que está na Bíblia, então, ou seja, a Bíblia é só um esboço de Deus. Para isso, a gente precisa entender, então, o que é a Bíblia? A Bíblia, né, foi um livro que foi escrito ali, teve um período de, creio eu, ali mais de 3.000 anos para ser escrito ali, né? A Bíblia, ela tá conosco aí, ó. Se a gente for pegar ali, desde da morte de Cristo até quando ela começou ali, continua sendo escrita ali, né? Ela foi finalizada ali praticamente há 2.000 anos atrás. Ela é um livro milenar que praticamente descreve toda a humanidade, todo o importante do início da humanidade até a obra de Cristo, até a igreja, até o que vai acontecer também. Ele é um livro tão real que abençoa a nossa vida até hoje. Se você for ver, o que tem na Bíblia? A Bíblia ela tem registros
de histórias, a Bíblia tem registros históricos, a Bíblia tem registros proféticos, a Bíblia tem registros de leis, de legislação, né, vamos dizer assim, do povo de Israel. A Bíblia tem parábolas e a Bíblia também tem registros, sabe do quê? De orações. E é isso mesmo, na Bíblia tem registro de várias orações. Por exemplo, a oração de Jesus, do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6. A oração de Jesus no Getsêmani, em Mateus capítulo 26. A oração de Davi, do seu arrependimento, né? Em Salmos capítulo 51. Entre outros, né? A gente tem a oração ali de Salomão, em 1 Reis capítulo 3, isso mesmo. A oração de Ana pedindo um filho, em 1 Samuel capítulo 10 e etc. Nós temos diversas orações registradas na Bíblia. E estão lá como palavra de Deus. E a gente, quando lê essas orações, nós pegamos essas orações para a gente. E essas orações registradas na Bíblia nos abençoam até hoje. O que nós temos que entender é que a Bíblia é um livro de registros históricos, etc. A Bíblia é a palavra de Deus, lá está registrado diversas coisas além de orações. E o que é o YouTube? O YouTube, ele é também um canal onde quando você sobe um vídeo, ou YouTube, eu estou falando qualquer rede social, mas vou falar aqui do YouTube, onde acontecem essas orações, é um canal que quando você sobe um vídeo, fica registrado ali que você subiu o vídeo tal dia. Por exemplo, se você é compositor, você compõe uma música, você pega essa música com violão e você sobe essa música no YouTube, tá? De alguma forma, essa música está registrada. Se alguém pegar a sua música e regravar ela, e você falar, não, essa música é minha, e você vê a datação do YouTube, né? Creio eu ali, se eu não estiver errado, se eu estiver errado, vocês me corrigem aí. Você pode dizer, não, essa música é minha porque olha quando eu postei isso tanto tempo atrás, eu fui o primeiro a postar isso. Você tem pelo menos um instrumento jurídico para comprovar que aquela música foi feita por você porque ela é mais antiga do que a outra que foi gravada, vamos dizer assim, né? Não sei se isso funciona até hoje, qualquer coisa me corrija aí. Mas o que eu quero dizer? Que é o YouTube também, você quando sobe um vídeo, o vídeo fica registrado ali. Aquela informação fica registrada ali também, né? Então, concluindo, eu creio sim que uma oração gravada na internet pode sim abençoar a vida de muita gente, mesmo que for depois, né? Ou a oração da internet sim pode abençoar a vida de pessoas. Eu vou dizer o porquê. Por exemplo, até hoje eu sou muito abençoado com as mensagens, com os sermões, né, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um pregador inglês da época que nasceu ali, que foi fundada a Coca-Cola, em 1888, há mais de um século. Eu nunca vi Charles Spurgeon, nem tinha como, eu nasci no século XX, né, nos anos 80, mas até hoje, embora eu tenha algumas divergências teológicas com ele e algumas coisinhas, né, paralelas, eu sou muito abençoado. Se você seguir ali no Instagram, o Josemar Bessa, você vai ver que ele posta coisas de Charles Spurgeon direto, e eu sou muito abençoado com os sermões ali de Charles Spurgeon. Quando você lê um sermão do Charles Spurgeon, parece que ele foi pregado ontem, em alguma igreja, e não, ele foi pregado há mais de um século, lá na Inglaterra. Então, ou seja, até hoje nos abençoa. As mensagens de Billy Graham, por exemplo, Billy Graham já está com o Senhor, mas o Billy Graham, quantas mensagens, quantos sermãos, quanto aprendizado, até hoje, Deus usou aquele homem para evangelizar milhares e milhares de pessoas, salvar milhares e milhares de pessoas, e ter alcance a alto nível de autoridade, presidentes, etc., que ele pregou o evangelho e muitas pessoas foram convertidas, se converteram ao Senhor Jesus Cristo por meio da vida dele, e até hoje as mensagens dele, alguns livros ou alguns registros abençoam nossas vidas até hoje. Por que eu creio nisso? Porque o nosso Deus, ele é atemporal. Para Deus não existe passado, presente ou futuro. Deus contempla tudo ao mesmo tempo, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Então sim, eu creio que uma mensagem, uma oração gravada de YouTube, ou uma oração de YouTube pode abençoar uma vida, sim, primeiro, se aquela oração você tem como base para a sua oração de fé, ok? A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta você ouvir uma oração e simplesmente ouvir. Se você ouvir, ter ela como base para você orar, ou você usar aquelas palavras daquele pastor, daquele homem, daquela mulher de Deus,
para te dar ali uma direção, para você com fé ali fazer seus pedidos, sua petição, sua oração a Deus, sim, eu creio que essa oração tem poder, independente de quando ela foi gravada, porque Deus tem poder, sabe do que? Na sua palavra. Se essa oração tem como base a palavra de Deus, é pessoa de Deus, Deus tem como abençoar? Sim, eu creio que sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, em Mateus capítulo 6, antes da oração do Pai Nosso, que está registrada na Bíblia e até hoje nos abençoa com uma arquitetura perfeita de oração para nossas orações, em Mateus capítulo 6, versículo 7, ele fala o seguinte, que a gente não pode orar com vãs repetições, assim como oram os pagãos, né? Porque quem ora por repetição, às vezes não sabe o que está orando. Quem ora por repetição, às vezes não é uma oração sincera com fé. É apenas uma prática ritualística religiosa para você pagar uma penitência. E isso não é oração. Oração não tem nada a ver com pagamento de penitência. A oração, ela é relacionamento com Deus. Aí que é o terceiro ponto que eu queria falar para você. E terceiro, a oração, ela não é simplesmente um instrumento de emergência. Tá? A oração não foi feita simplesmente para ser um botão ali de 190 que você só faz na emergência. Você está sofrendo, aí você ora. Você precisa, aí você ora. Você está devendo, aí você ora. Você machucou alguém com as suas palavras, aí você ora. Você não sabe o que fazer da sua vida, aí você ora. Não, a oração é muito além disso. A oração é um instrumento de relacionamento com Deus. A oração foi feita para você ter prática de oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17 fala assim, orai sem cessar, ou seja, orai o tempo todo. O que é orar o tempo todo? É você estar em plena comunhão plena comunhão com Deus. Orar o tempo todo é você estar conectado com Deus em todo momento. Orar o tempo todo é você falar com Deus em todo momento. Orar o tempo todo é uma vida de andar com Deus. Deus quer uma vida de relacionamento, de todo o tempo falando, conversando e trabalhando e vivendo e estudando em conexão plena com Ele. Então, para encerrar esse vídeo, a oração gravada na internet, ela funciona. Eu creio que funciona se você prestar atenção em 3 pontos. Primeiro, se essa oração for base para a sua oração com fé. Segundo, se você não ter essa oração apenas como mera repetição da sua vida sem fé. Aí, para mim, eu creio que não funciona. Não tem nada no mundo espiritual, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E terceiro, lembrar que a oração não foi feita para casos simplesmente de emergência. A oração não é apenas 190 de emergência. A oração é vida de relacionamento, é diálogo, vida de relacionamento com Deus. Eu queria aproveitar e encerrar esse vídeo de uma forma diferente. Eu vou fazer uma oração por você. Se você aceitar, vou fazer uma oração por você e essa oração vai ficar registrada. Então, ou seja, você pode compartilhar esse vídeo para mais e mais pessoas, né? Se você não for inscrito, se inscreva. Se você não deu seu like, dê seu like. Comente aqui embaixo, nem se for um glória a Deus para nos ajudar. E compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas, para que essa oração registrada pela fé da pessoa, Deus venha abençoar cada um. Que cada um seja abençoado conforme a sua fé. Amém? Vamos lá? Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, agora neste momento, Pai, estou orando, Pai, para cada um aqui que está assistindo esse vídeo. Eu não sei, Pai, da onde essa pessoa está assistindo, se está assistindo do Brasil ou de qualquer parte do mundo. Nem sei, Pai, se a pessoa fala a minha língua e colocou um subtítulo, né, Pai, automático. Eu não sei, Pai. A única coisa que eu sei é que o Senhor pode alcançar todas as pessoas. Não importa, Pai, que a pessoa vai ouvir, Pai, vai receber essa oração depois. Se até lá o Senhor Jesus Cristo não voltou, essa pessoa tem assim a opção, Pai, agora de crer. Eu quero convidar você que está comigo nessa oração a crer agora. Creia, creia, creia. Fala comigo, Senhor Jesus Cristo, fala comigo por meio dessa oração. Eu quero orar pela sua vida para que o Senhor Jesus Cristo venha entrar agora no seu coração e começar a ministrar. Pois a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele intercede por nós porque a gente muitas vezes não sabe como orar.
Então eu quero interceder para que você abra o seu coração agora. E se você ainda não é filho de Deus, você não aceitou o Senhor Jesus Cristo, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Entra agora na minha vida. Fala comigo assim: Espírito Santo, move agora o meu coração. Move agora o meu ser neste momento. E Ele vai começar a te dar palavras de oração agora. Senhor Pai, eu quero orar, Pai, para que o Senhor abençoe a vida de cada um de forma maravilhosa, Pai. Se existe alguém aqui passando por problemas, Senhor Jesus Cristo, eles vão conhecer agora, Senhor Pai, aquele que é maior que problema. Se tem alguém passando, Senhor Pai, por uma causa impossível, vai conhecer agora o Deus do impossível. Se tem alguém aqui, Pai, neste vídeo, Pai, que necessitando de uma resposta, receberá, Pai, a resposta pela palavra de Deus. Se existe alguém aqui, Pai, neste vídeo, Pai, que está aqui com uma amargura muito grande, que não sabe o que fazer da sua vida, receberá agora, Pai, em nome de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus Cristo que nos direciona para o Pai. O Senhor Jesus Cristo que é o caminho para o Pai. O Senhor Jesus Cristo que é o nosso lifestyle, o nosso estilo de vida, que é a nossa vida de adoração, de oração e nossa vida de conduta está em Cristo. Senhor Pai, eu quero, Pai, que aquele que está com a fé, Pai, debilitada, aumenta a sua fé agora, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, que em nome de Jesus toda sorte de bênçãos, Pai, seja derramada em todo aquele, Pai, que está orando comigo agora, independente do tempo. Porque eu creio, Pai, que essa oração tem poder mediante a fé de cada um, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, realiza a obra. Em nome de Jesus Cristo, completa a obra na vida, Pai, desta pessoa que está orando comigo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. É isso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. E até o próximo vídeo.